Olá, eu sou a Lúcia Stradiotti, mãe do Caio e do Rafa, e esse é o Mãe por Inteiro. Seja muito bem-vinda ao vídeo de hoje, em que eu quis trazer para você, senti de trazer para você uma reflexão que fiz com uma cliente na semana passada, em um dos meus atendimentos, sobre entendermos se o que nós estamos gastando, né, os gastos que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, estão nos trazendo mais alegria ou mais frustração a longo prazo, né? Indo um pouquinho mais a fundo e sendo um pouquinho mais específica. Muitas vezes a gente gasta porque o sentimento momentâneo que a gente tem com aquilo que a gente comprou, né, ou aquilo que a gente gastou, é um sentimento bom, é um sentimento de alegria, é um sentimento de contentamento. E a gente acaba, então, fazendo alguns gastos, muitas vezes como forma de sentir isso, né? De achar aí um caminho para esse sentimento. Acontece que, dependendo de como estiver a tua vida financeira, o efeito disso a médio e longo prazo, ele é justamente o efeito inverso. Ele é justamente o efeito contrário. Então, aquilo que a curto prazo te causa alegria e contentamento, né? Aquele sentimento gostoso de ter conseguido uma coisa nova, de ter comprado uma coisa nova, logo acaba se tornando um sentimento ruim, opressor, que pode ser uma ansiedade, uma angústia, preocupação, né? Porque aquela ficha que cai de, nossa, eu gastei o que eu não tinha, né? Então, como é muito importante que a gente tenha consciência dos nossos gastos e do que o real motivo que nos leva a ter aqueles gastos, né? Então, o porquê de cada um deles, e isso a gente consegue perceber analisando o sentimento que nós temos por trás de cada um deles, justamente para que a gente não caia nesse efeito contrário, para que esse efeito rebote não pegue a gente, não acabe, né, que é o que acaba acontecendo, não afete não só a nossa vida financeira, como outras áreas da vida. O que muitas vezes acaba acontecendo é que aquilo que você comprou e que naquele momento te deixou feliz, né, te deu uma sensação boa de ter comprado algo novo para você, na verdade acaba se virando contra você, né? Porque você começa a pensar, talvez nem conscientemente, mas começa a cair aquela ficha de que aquele dinheiro em que você mexeu era o orçamento da família, de repente, né? Que você vai ter que deixar de pagar alguma coisa para pagar isso. Não sei se o seu caso, se você tem dívidas, né? Então, se isso de repente agrava a sua situação com as dívidas, ou se você simplesmente vai ter que deixar de fazer uma outra coisa que você gostaria de fato de fazer, por ter feito aquela compra sem pensar muito, né? O que acontece é que com esse efeito, né, esse processo ele é um pouco inconsciente, a gente se sente mal, a gente fica angustiado, mas muitas vezes é difícil de perceber o que é que está levando a gente a se sentir assim. Então você está se sentindo mal, sente aquela angústia, sente a preocupação, fica ansiosa com a situação, não sabe de onde vem todo esse sentimento ruim, e aí acaba fazendo o quê? Buscando novamente aquilo que te agrada, aquilo que te fazia feliz, que no caso é comprar uma blusa nova, né? Nesse exemplo que eu dei, mas que podem ser tantas outras coisas. Pode ser algo de comer, pode ser um curso, pode ser um livro, pode ser uma coisa para os teus filhos, pode ser uma coisa para tua casa, para o marido, enfim. O que quer que seja que você compre com a falsa ideia de que te faz bem, né? Não estou dizendo que as coisas não fazem bem, sim fazem, mas elas podem te fazer muito melhor
se forem compras planejadas, pensadas, principalmente em família, né? E se tiverem, mais do que tudo, né, dentro do orçamento de vocês, para que isso não estoure o orçamento, porque se estoura o orçamento, o problema é ainda maior, né? Então, como eu falei para vocês, fiz essa reflexão com uma cliente num dos meus atendimentos e isso é muito comum, na verdade, né? Acaba acontecendo aquela bola de neve de que a pessoa comprou, se sentiu mal com aquilo, mas não tem a consciência de que foi aquilo que fez de fato mal. Aí, para sanar esse problema, né, esse sentimento ruim, vai lá e compra mais coisas, né? E aí acaba que se sente mais mal e esse ciclo fica quase que né, difícil de romper mesmo, até que a pessoa tome consciência do que é que está fazendo mal. Então, muitas vezes, a culpa, da angústia, da ansiedade, da frustração, da preocupação, ela acaba recaindo em outras coisas, né? A gente faz muito isso. Então, a minha mensagem hoje aqui é para que você perceba. Se de repente você tem sentido essas coisas e tá associando isso a alguma outra coisa que não o financeiro, para um pouquinho e olhe para sua vida financeira para ver se realmente o problema é esse que você está pontuando ou se ele pode ter a ver com a sua vida financeira, né? Então, muitas vezes a gente coloca a culpa em outras coisas e vai lá e faz mais do mesmo porque aquilo momentaneamente nos faz sentir bem. Quando, na verdade, o efeito, como eu falei, a médio e longo prazo, é o efeito contrário. Tá? Então, isso vira um ciclo. É por isso que tem pessoas que acabam se endividando por fazerem isso, né? Inconscientemente. Então, é por isso que eu sempre falo que a tomada de consciência é um primeiro passo aí para as mudanças na vida financeira, tá? Então, o meu convite hoje para você é para que você olhe um pouquinho, caso você esteja se sentindo mal, tenham coisas aí te angustiando, pare e pense se de repente a raiz dessa angústia não está na vida financeira desorganizada, né, em você ter perdido o controle aí e acaba, na verdade, tentando suprir isso, né, ou tentando acabar com esse sentimento ruim, justamente indo, né, usando da vida financeira para isso. Então, não, então eu vou lá e vou comprar mais uma coisa, ou eu vou fazer isso de novo por mim, porque eu mereço, porque eu tô me sentindo mal. E aí, a médio e longo prazo, o efeito disso é justamente o efeito contrário, tá bom? Essa era a minha mensagem hoje, espero que tenha te servido. Se você gostou, por favor, dá um like aqui. Se você acha que alguém pode se beneficiar dessa mensagem também, compartilha esse vídeo. Se você ainda não está inscrita no canal, se inscreve para receber as notificações dos próximos vídeos. E caso você queira falar comigo, meu e-mail é oi@mãeporinteiro.com.br e eu vou ficar muito feliz em receber sua mensagem, tá bom? Então, um beijo e até!